A todos, muito boa noite. Conflitos na sub-região da África Central e esforços para se encontrar soluções pacíficas dominou o encontro que o Presidente da República, Carlos Villanova, teve com o Comitê Consultivo das Nações Unidas encarregue de questões de segurança na África Central. A delegação da ONU foi chefiada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Congo-Brazzaville, Jean-Claude Gazuco. Membros do Comitê Consultivo das Nações Unidas encarregue de questões de segurança na África Central, presentes no país, para participarem na 55ª reunião do Comitê, analisaram com o Presidente da República, santomense, questões da paz na sub-região. O Presidente nos encorajou a cumprir as nossas tarefas, uma vez que uma das missões dos diplomatas é o da paz e a sub-região precisa da paz, de paz para se desenvolver. O porta-voz do grupo ressaltou algumas das questões preocupantes de momento na nossa sub-região. Temos situações que perturbam a região, como o conflito no leste da RDC, por exemplo, com o drama humanitário em que vive a população civil, e temos igualmente um novo conflito emergente no Sudão há poucas semanas, com repercussões na sub-região e nos países vizinhos como o Chad, a República Centro-Africana. O Presidente nos encorajou a refletirmos bem e a encontrarmos soluções para este contencioso, para este conflito. O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Congo afirmou, em nome do grupo, que não se deve economizar esforços quando a questão diz respeito à paz. Não podemos fazer a economia de colocar em conjunto as nossas inteligências a favor da paz. Este esforço é conduzido pelas Nações Unidas, uma vez que a razão da existência das Nações Unidas é a paz, preservar a paz no mundo. Sabemos que a paz no mundo é frágil. Sabemos o que passa na Europa e com repercussão nos nossos países. E é uma iniciativa muito boa este ciclo de conferências com o envolvimento das Nações Unidas sobre a questão da paz e da segurança na região, porque sem a paz, evidentemente que não haverá um desenvolvimento durável, não haverá um verdadeiro desenvolvimento. Parce que sans la paix, évidemment, il n'y a pas de développement durable, il n'y a pas de développement véritable. A delegação, que foi recebida pelo Presidente da República, incluía os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países da sub-região, o Presidente da SEAC, o representante do Secretário-Geral das Nações Unidas para a África Central. São Tomé e Príncipe assume a partir desta sexta-feira a presidência do Comitê da ONU para a Segurança na África Central. O evento, que tinha como tema a segurança climática na perspectiva da preservação, ou seja, da prevenção dos conflitos e consolidação da paz na África Central, foi presidido pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada. São Tomé e Príncipe assume a presidência do Comitê da Segurança da África Central. A cerimónia, que terminou esta sexta-feira, juntou 11 países da sub-região e foi presidida pelo Patrício Trovoada. São Tomé e Príncipe inscreve-se plenamente nesse espírito de diálogo, de confiança, de solidariedade, mas também com a assunção de um grande sentido de urgência que nos obriga, face à situação que conhece a nossa sub-região, nomeadamente com vários conflitos antigos e novos, e uma situação internacional nova, complexa, volátil e perigosa. Patrício Trovoada, que discursava sobre o olhar atento dos representantes de 11 países que congregam o Comitê da ONU sobre a segurança na sub-região africana, lembrou dos conflitos no continente africano. Os antigos conflitos mantêm-se quando outros conflitos extra-regionais e extracontinentais nos contaminam. O terrorismo e a criminalidade transnacional estão em nítido progresso, as mudanças climáticas e a exploração caótica dos nossos recursos agroflorestiais e aleóticos têm gerado mais fome, mais migrações e mais violências intercomunitárias.
As mudanças climáticas e a pirataria marítima no Golfo da Guiné dominaram a 55ª reunião do Comitê Central sobre a Segurança na África Central. A região da África Central continue de faire face a plusieurs menaces à la paix, à la sécurité et à la stabilité. A região da África Central continua a ser o palco de vários conflitos. A persistência dos grupos armados, rebeldes, de grupo de terrorismo, traz uma imagem negativa à região. A agravação da crise humanitária, a situação climática, tudo isso merece uma atenção especial da parte do Comitê. O conflito no leste da República Democrática de Congo é uma preocupação. Devemos ser imperativos na resolução pacífica. Agradecemos SIAC pela forma como resolveu a situação no Tchad e em São Tomé e Príncipe. Excellences, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs. Preenchido por vários discursos, São Tomé e Príncipe assume a presidência do Comitê da ONU para a Segurança na África Central. O executivo santomense reconhece o desafio que tem pela frente, apelou reforço de cooperação. Apelo a uma reflexão impregnada de realismo e a uma discussão desapaixonada capaz de permitir melhorias e avanços significativos. Este apelo ganha ainda maior relevância pelo facto de recair sobre a República Democrática de São Tomé e Príncipe a responsabilidade de assumir as rédeas dos trabalhos nos próximos 6 meses. As mudanças climáticas na perspectiva da prevenção dos conflitos e consolidação da paz na África Central foi o tema da reunião dos representantes do Comitê da ONU sobre a Segurança na África Central que decorreu na capital santomense esta sexta-feira. Veja daqui a pouco, 5 novos magistrados do Ministério Público foram empossados numa cerimônia presidida pela Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos. O primeiro-ministro recebeu esta sexta-feira o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades de Angola, Domingos Vieira Lopes. A audiência serviu para analisar questões ligadas à cimeira da CPLP, que terá lugar em agosto próximo, na capital santomense. Depois da reunião no Ministério dos Negócios Estrangeiros, o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades de Angola, Domingos Vieira Lopes, dirigiu-se ao Palácio do Governo para encontrar-se com o primeiro-ministro Patrício Trovoada. Aspectos ligados à realização da cimeira da CPLP na capital santomense esteve no centro da audiência. O senhor primeiro-ministro também deu-nos algumas recomendações e nós estamos a trabalhar para que, na altura em que a cimeira se vai realizar, tenhamos todos os pressupostos preparados. Portanto, nós trouxemos uma equipa de trabalho que ontem mesmo iniciou a sua atividade e continua hoje de manhã. Fizemos o levantamento das necessidades e agora vamos voltar para Luanda para, digamos, preparar o nosso caderno de encargos. No encontro, passaram em revista a cooperação bilateral entre São Tomé e Príncipe e Angola. Ontem tivemos um encontro com o excelente Sr. Ministro das Finanças, Planeamento e Economia Azul, em que passamos em revista o processo verbal que assinamos em fevereiro e levamos daqui uma carta dirigida ao coordenador por parte de Angola, que é o Ministro de Estado para a Esfera Econômica. Portanto, as coisas estão a andar. O secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades de Angola referiu que brevemente a carta será respondida para posteriormente as partes assinarem os instrumentos legais. O Código de Imposto sobre Valor Acrescentado foi hoje aprovado pela Assembleia Nacional com 33 votos a favor das bancadas do ADI e da coligação MCI-PUM e com 20 abstenções das bancadas parlamentares do MLSTP-PSD e do Movimento Basta.
Com a entrada em vigor marcada para o próximo dia 1 de junho, os deputados da Assembleia Nacional aprovaram esta sexta-feira, na Generalidade, o Código de Imposto sobre Valor Acrescentado, IVA. Com 33 votos favoráveis, 33 votos favoráveis, 0 votos contra e 20 abstenções. Está aprovado. O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, MLSTP-PSD, aprovou a proposta de uma declaração de voto onde garante não estar contra a aplicação do IVA, lamentando, contudo, que os operadores econômicos ainda não tiveram tempo suficiente para implementar este novo código. 5 novos procuradores do Ministério Público foram empossados hoje em cerimônia presidida pela Ministra da Justiça e Administração Pública e Direitos Humanos. Com o empossamento destes novos quadros, eleva-se para 22 o número de procuradores atualmente disponíveis na Procuradoria-Geral da República. Perante um auditório repleto de representantes de várias outras instituições de direito, como os tribunais, Ordem de Advogados, Tribunal de Contas, Polícia Judiciária e outros magistrados judiciais, os 5 novos procuradores garantiram que tenham consciência das responsabilidades assumidas e das expectativas e exigências da sociedade. Assumimos tudo fazer para combater a criminalidade, com particular enfoque na corrupção, que se tornou um dos maiores flagelos susceptível de abalar os alicerces do Estado e de corroer a confiança dos cidadãos no sistema. De acordo com o porta-voz do grupo, o exercício das novas funções impõe igualmente atenção redobrada sobre os direitos dos menores. Esta cerimônia solene e que muito nos honra faz-nos catapultar para uma plataforma de enorme responsabilidade, em que a seriedade e o respeito pelos valores humanos, em especial o da justiça, nortearão o exercício do cargo em que fomos investidos. A presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público lembrou aos novos membros da necessidade de se observar os mandamentos das liberdades fundamentais e da democracia. Ser magistrado é uma responsabilidade enorme. Estamos encarregados de garantir que a justiça seja feita de forma equitativa e justa. É uma tarefa que exige integridade, imparcialidade e um profundo compromisso com a justiça. O nosso papel como magistrado é vital para a manutenção do Estado de Direito e da democracia. Selma Tini, coordenadora substituta do DAP, saudou a entrada na lista de procuradores de novos elementos, lembrando que o principal papel do Ministério Público, que consiste na defesa da legalidade, está ameaçado. Esta cerimônia de empossamento da nova geração de procuradores adjuntos é um feito assinalável também pelo número de candidatos que se ingressam de uma só vez na carreira. Novos magistrados do Ministério Público tomam posse e prometem imparcialidade e cumprimento da lei no exercício da profissão. O Procurador-Geral da República, que deu posse aos 5 novos magistrados do Ministério Público, sublinhou que estes quadros vão reforçar a capacidade de recurso humano da instituição. Dizer-lhes que são bem-vindos à Procuradoria-Geral da República, que é essa a sua casa e que se espera que a nova vida que vão iniciar corresponda àquilo que idealizaram quando decidiram ser magistrado do Ministério Público. Kelvin Carvalho lembrou ainda aos novos magistrados que desempenhar estas novas funções significa entregar-se com alto sentido de missão e elevar o prestígio do Ministério Público. Conferimos posse a 5 magistrados do Ministério Público, que após formação específica irão reforçar a nossa capacidade de intervenção no âmbito das nossas funções constitucionais e legais. O presente ato simboliza o compromisso dos empossados de desempenhar as novas funções como um alto sentido de missão, contribuindo para a autoridade da lei, para o prestígio do Judiciário e do Ministério Público em particular. Com efeito, com a presente nomeação, o Ministério Público passará a contar com 22 magistrados contra os 17 existentes até então.
fato que irá minimizar o déficit de magistrados nas procuradorias distritais e regional, Ilha do Príncipe e Lembá. Dos 5 novos procuradores do Ministério Público, 4 são mulheres. A ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos congratulou-se com o facto e considerou que, com estas nomeações, as pendências processuais estarão diminuídas. Para o sistema da justiça, o juramento tem ainda muito mais importância. Ao fazerem, estão a declarar e a comprometer-se perante os presentes, mas não só, perante toda a nação santomense, que irão dedicar as vossas vidas, o vosso profissionalismo na defesa dos direitos, liberdades e garantia dos cidadãos, no reforço da democracia, na representação correta do Estado santomense, ou seja, na proteção e na defesa dos direitos quando está em causa os interesses do Estado e também dos menores e daqueles que a legislação vos dá a plena competência para representar. Isa Amado Vaz defendeu o combate à criminalidade e a defesa dos interesses das crianças deve guiar as atividades dos novos magistrados. O combate à criminalidade, sobretudo as novas formas de criminalidade que afetam o país. O combate à criminalidade nas suas diversas vertentes, a proteção das crianças deve guiar as vossas atuações de maneira permanente. É um grande desafio. O país enfrenta atualmente níveis de criminalidade elevada. Nós sabemos das pendências processuais ao nível de todo o sistema judiciário e a inserção de novos funcionários, de novos agentes e de uma maneira específica de novos procuradores adjuntos, obrigatoriamente virá reforçar a capacidade de resposta do Ministério Público no sistema judiciário. É verdade que esperam também do Governo muito mais apoio. Em tempos de crise, devemos definir as prioridades. Infelizmente, as prioridades são enormes. Mas todos conhecem, ou já ouviam falar do programa do Governo, e a reforma da Justiça é considerada como prioritária, o que faz com que o Governo também dedique a sua atenção particular ao reforço da capacidade das instituições judiciais. Ainda neste telejornal, a companhia de aviação Euroatlântica e acionista da STP Airways pretende melhorar as frequências de voos entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe. A companhia de aviação Euroatlântica e acionista da STP Airways pretende melhorar as frequências de voos entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, disse esta semana na cidade de Santo Antônio o seu representante depois de um encontro com o presidente do governo regional. José Caetano Pestana está a representar a Euroatlântica, acionista da STP Airways, numa missão oficial a São Tomé e Príncipe. Esta quarta-feira encontrou-se na cidade de Santo Antônio, onde foi recebido em audiência pelo presidente do governo regional, Felipe Nascimento. É um prazer visitar este paraíso verde que alguém um dia olhou, olhando da janela de uma estação orbital, disse: é ali que eu quero ir fazer um projeto. Na conversa, as partes analisaram também perspectivas de melhorias das operações da companhia na conexão interilhas. Nós vamos encontrar um avião que nos permita fazer mais voos para o Príncipe e não só, voar aqui pela costa. Essencialmente, levo daqui uma boa notícia, que em breve a pista estará certificada para voos noturnos. Isso para o cliente que vem de Lisboa também vai ser muito bom, porque possivelmente poderá pensar-se que alguém que venha da Europa para fazer férias no Príncipe, em vez de dar um primeiro mergulho em São Tomé, chega aqui, mete a mala no quarto e foge para a praia. Custos com bilhetes de passagem São Tomé, Príncipe, São Tomé e vice-versa é uma das mais gritantes preocupações da população. O preço do avião
do bilhete do avião é uma construção de várias dependências, porque, vamos ver, quem paga a companhia, quem paga tudo na companhia é o avião. Portanto, a exploração o avião tem que se pagar ele próprio, a compra, ou a renda, e depois o avião tem que pagar os salários, tem que pagar a internet, tem que pagar as senhoras que estão na loja a vender os bilhetes, tem que pagar os pilotos, a tripulação, tem que pagar tudo. Portanto, tudo sai do avião. Portanto, vamos ver, o avião é uma vaca leiteira de todo um processo. E enquanto o petróleo, enquanto aquilo que a vaca come, o feno, estiver caro, o petróleo estiver caro, portanto, o queijo que a vaca dá também é mais caro. É a mesma coisa na aviação. Representante da Euroatlantic, acionista da STP Airways, em audiência com o presidente do governo regional, Felipe Nascimento. O empreendedorismo feminino, o turismo e a medicina tradicional são 3 projetos prioritários a serem desenvolvidos no quadro da transição de São Tomé e Príncipe para país de rendimento médio. Para acompanhar estes projetos, que envolvem as pequenas e médias empresas, está em curso a recolha de subsídios para enriquecer a nova estratégia da propriedade intelectual. Esta sexta-feira, o exercício foi feito junto ao poder local. É um encontro com o poder local para a recolha de subsídios para a Estratégia de Propriedade Intelectual 2023-2027. Inclui também a avaliação das necessidades tecnológicas sobre as medidas de adaptação e mitigação às alterações climáticas, bem como do Decreto-Lei 11/2011 sobre a isenção de algumas atividades do comércio, indústria e turismo para a melhoria do ambiente de negócios. Tudo tendo em vista 3 projetos prioritários a serem desenvolvidos nos próximos tempos no quadro da transição de São Tomé e Príncipe para o país de desenvolvimento médio. A saber, o empreendedorismo feminino, o turismo com base nos ativos da propriedade intelectual, estamos a falar de património histórico, cultural e outros, e a medicina tradicional. Projetos que vão ajudar a corrigir a falha do mercado. Nós temos 75% do comércio informal. Esse comércio informal não enquadra com o perfil dos bancos que vão aparecer. Estamos a falar de bancos de tecnologia, bancos de importação e exportação, estamos a falar também de bancos de investimento. E os critérios de elegibilidade para esses bancos, as nossas pequenas e PMEs, da forma como elas estão informalizadas, não coadunam com esse tipo de intervenções que vão ter a vários níveis, sobretudo da bancarização e da inclusão digital que vai haver. Para fazer face à transformação digital em curso, é necessário preparar as pequenas e médias empresas do país. Aliás, faz parte de uma das linhas de força da nova estratégia de propriedade intelectual. São competências estratégicas, competências individuais e competências organizacionais que nós queremos transmitir a todos esses parceiros que estão envolvidos nesse processo. O diretor-geral do Comércio foi quem presidiu a cerimónia de abertura do encontro. Este encontro vem precisamente para darmos os passos no que toca a alguma descentralização no aspecto dos procedimentos administrativos centralizados, tanto na direção do comércio como do lado da indústria, hoje direção do comércio e indústria, e mais especificamente no Serviço de Propriedade Intelectual e Qualidade de São Tomé e Príncipe, onde, neste preciso momento, está em curso a feitura da 2ª Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Direção-Geral do Comércio e Indústria, na recolha de subsídios junto ao poder local para enriquecer a nova estratégia de propriedade intelectual. Numa nota chegada à nossa redação, vinda da Direção de Proteção Social, Solidariedade e Família, desmente a ação que, segundo estes, está em curso
por parte de alguns indivíduos de mau caráter que estão no terreno a recolher nomes de agregados familiares com a promessa de que farão parte do novo programa e, em alguns casos, estão até a cobrar para o efeito. Outros, sim, garantem que a Direção da Proteção Social, Solidariedade e Família não está a fazer recolha de nomes de beneficiários e, da mesma forma, apela a todos que denunciem as práticas que estão no terreno, ou seja, as pessoas que estão no terreno a executar tal prática, o que levará à punição dos mesmos. Por outro lado, diz a nota de imprensa que para a implementação de novas políticas sociais e projetos, a DPSSF já tem uma base de dados para a identificação de futuros beneficiários. Terminou a formação de 4 dias para funcionários do Instituto Nacional da Aviação Civil sobre testes fechados em segurança da aviação civil. A formação foi organizada pelo projeto CASE da União Europeia, em parceria com a instituição reguladora INAC. Preocupado com a segurança aeroportuária do país, a instituição reguladora INAC tem trabalhado para melhorar as condições de trabalho dos seus técnicos. Esta sexta-feira, mais de 10 funcionários desta instituição terminaram a formação sobre testes fechados em segurança da aviação civil. Esta formação irá me ajudar enquanto inspetor AVSEC, não é? Do INAC. Faz aquilo que são nossas atividades de controle de qualidade, não é? Tratou-se de teste fechado. E sendo teste fechado, nós temos por atribuição, né, realizar testes no aeroporto de São Tomé e Príncipe. E então esta formação veio em boa hora para poder nos capacitar, poder nos munir com mais ferramentas, mais informações, tanto quando da realização das atividades. Nós transmitimos uma formação sobre segurança da aviação civil, com vista a tornar o sistema aeroportuário mais robusto e a melhorar a capacitação dos inspectores do INAC em relação à sua supervisão. E a nossa formação foi no âmbito dos testes fechados, portanto, uma metodologia de supervisão das medidas de segurança que estão no aeroporto, que permite aferir se o sistema está ou não está a funcionar com a sua eficácia. E agora espera-se que os formandos desenvolvam e apliquem as suas capacidades ao longo da sua vida profissional. A qualificação técnica dos funcionários é uma das apostas do Instituto Nacional da Aviação Civil, de forma a elevar o desempenho dos trabalhadores. Vemos que há vários riscos, há vários problemas e nós temos efetivamente que ter elementos da segurança no aeroporto muito bem preparados e a nível mesmo de equipamentos, saber trabalhar com equipamentos, ter uma formação qualificada. E nós contamos, graças a Deus, com estes 2 projetos, porque o país realmente não tem condições, mas graças à ICAO e a esse projeto europeu, nós fazemos tudo de modo a qualificar os nossos elementos da segurança. Os formandos que aqui saem hoje estão munidos de conhecimentos. Eles o que devem fazer é pôr aquilo em prática. Pondo aquilo em prática, estamos convencidos que os riscos começam a diminuir. Segundo o formador, o sistema de segurança de aviação civil no país está a funcionar. O sistema está a funcionar, portanto, este curso que nós ministramos aqui, ele visa consolidar e dar uma maior robustez à supervisão que é realizada pelo INAC, por forma a manter e fazer elevar os seus níveis de segurança que estão de acordo com as normas internacionais. A formação terminou com a entrega dos certificados aos formados. Veja, depois do intervalo, cheias nunca visto, há 100 anos provocam pelo menos 13 mortos.
De volta a este telejornal, com a guerra na Ucrânia e após a fase de Covid-19, o mundo enfrenta problemas de escassez de produtos no mercado e São Tomé e Príncipe não foge à regra. Por isso mesmo, o governo tem vindo a tomar algumas medidas de forma a garantir a segurança alimentar no país e, ao aproximar-se da quadra festiva de 1 de junho, a procura dos produtos alimentares vai aumentar. E para falar das ações que o governo pretende desenvolver para abastecer o mercado, encontra-se nos estúdios o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Sr. Ministro Abel Bom Jesus. Sr. Ministro, boa noite, bem-vindo a este telejornal. Obrigada pela sua presença desde logo. Sr. Ministro, que ações estão em curso por parte do governo para colmatar ou mesmo garantir o abastecimento dos produtos alimentares no mercado nos próximos tempos? Primeiramente, boa noite à senhora jornalista. Boa noite a todo ninguém de São Tomé Cusaqué, antes de meter com o mundo lugar. Estou cá nessa entrevista para poder falar um pouco da situação alimentar no país. Sobretudo, é um esforço enorme que nós estamos a desencadear agora. Somos um governo de aproximadamente 6 meses e assumir as responsabilidades do país com algumas lacunas que não tem sido fácil, porque também o governo assumir o poder encontra dificuldades, sobretudo por parte de divisas. Mas já era mais do que o tempo para nós, São Tomé e Príncipe, através daquilo que é a nossa riqueza, que Deus colocou à nossa disposição, que é a terra, também produzir para poder garantir o abastecimento dos produtos que nós podemos produzir aqui em São Tomé, como, por exemplo, a banana, a matabala, a fruta-pão e demais. Mas, infelizmente, não aconteceu. Mas, nesse momento, nós desencadeamos algumas ações para poder mitigar a necessidade do mercado, como, por exemplo, a chuva de 20, se não me falta a memória, de 27 ou 28 de dezembro de 2021, que assolou o país, provocou quedas de ponte, cortes de estrada, tem contribuído de uma forma muito direta para o escoamento do produto. Isso é que, atualmente, no mercado, havia uma escassez de banana. Havia uma escassez... Sr. Ministro, sem antes nós irmos para este campo que tem a ver com os produtos nacionais ou se não local, quando o Sr. Ministro refere à questão da divisa, quer dizer o quê? Porque quer dizer que o governo não consegue importar? Sim, o que significa exatamente? Para sim, porque o governo não importa. Quem importa são os comerciantes. Mas para os comerciantes importarem, tinha que haver divisas disponíveis. Sim. Mas já é do conhecimento de muitos, que o governo já mencionou, que encontramos o Banco Central com um déficit de 100 e tal mil euros. Nesse caso estava abaixo da reserva normal, nesse caso não havia nem reserva. O banco ainda estava no vermelho, cerca de 100 e tal mil euros. E então com isso dificulta mais, mas o governo já desencadeou algumas ações. Que ações é que está a referir exatamente? Buscar alternativas junto aos parceiros, para poder mitigar. Mas é que acontece aqui, o navio para sair de Portugal, que para nós é o país onde parte uma boa parte dos produtos que abastecem o nosso mercado, não chega aqui em uma semana. Isso leva meses. Então, nós acreditamos que nos próximos dias poderá ter alguma coisa no mercado, mas não o suficiente para ainda satisfazer a necessidade da população. Mas nós também temos estado a buscar alternativas internas, como, por exemplo, o abastecimento do mercado com produtos produzidos localmente. Como no caso eu vinha mencionar, nós temos a nossa banana, nós temos a nossa fruta-pão, a matabala, que é o produto que também está escasso no mercado, deve-se à baixa produção, mas estamos a incentivar os agricultores a produzirem. E também sabemos que na agricultura é um processo que não se planta hoje e colhe hoje, planta-se hoje para colher amanhã, mas nós estamos a trabalhar, quero assim dizer que estamos a trabalhar para poder mitigar essas situações.
Voltando ainda à questão de produtos importados, Sr. Ministro, disse que nós podemos utilizar os nossos produtos nacionais como forma de colmatar a situação. Entretanto, nós sabemos que existem produtos de primeira necessidade e produtos importados que são bastante essenciais para o dia a dia, ou se não para a alimentação diária da população. É o caso do pão e nós temos vindo, ou se não assistido, à escassez de farinha no mercado. O governo já garante que existe este produto no mercado? Bom, é o seguinte, a parte da farinha é um produto importado, como eu já disse, e o governo não importa. Quem importa são os comerciantes, mas o governo, através do Ministério do Comércio, também fiscaliza. Sim, então que informações é que o governo tem a este respeito? Existe ou ainda não existe? Vai chegar, não vai chegar? Ainda não existe. Ainda não existe, mas já desencadeou-se ações que a qualquer momento o produto poderá chegar. Mas é que também que nós, a população santomense, deve compreender de que são produtos importados que têm alguns mecanismos que o governo tem que acionar para depois poder conseguir colocar aqui. E ainda mais, como é um mercado livre, cabe aos importadores, eles é que têm o controle, ou seja, eles é que fazem esse trabalho. Mas depois disso que tem estado a acontecer, o governo está a adotar outro sistema, que é, o governo está a ver com outros parceiros a possibilidade de ter uma loja para poder, como se fosse uma loja do povo, para poder abastecer tanto São Tomé como a Ilha do Príncipe, porque nós estamos a deixar a responsabilidade desses produtos na mão dos comerciantes, mas eles não têm respondido. Então, como é a nossa responsabilidade a segurança alimentar do país, então nós vamos ter, ou seja, nós decidimos tomar medidas para mitigar isso. Só que essas medidas não é coisa de noite para o dia. Sim. É uma questão que ainda pode levar mais algum tempo. Mas nós estamos a incitar todos os esforços para que, o mais rápido possível, colocamos esses produtos no mercado. Existe alguma prioridade a este nível? Sim, nós estamos a trabalhar. Tudo que nós estamos a fazer agora é por prioridade. Isso é que algumas medidas que o governo tomou, como, por exemplo, baixou-se, ou seja, o governo isentou a taxa para os produtos de primeira necessidade. É uma das medidas que o governo tomou, que nós acreditamos que é uma medida também que vem ajudar para poder fazer com que o preço não seja muito alto. Então, são essas ações que nós temos de estar a adotar. Mas eu ainda assim, por ser o ministro da Agricultura, por dominar mais questões ligadas à agricultura, eu falo mais especificamente da parte agrícola, que nós já adotamos algumas medidas, sim, da produção nacional, e quero aqui convidar a todo o povo de São Tomé, uma vez mais, para nós podermos apostar naquilo que é nosso, aquilo que está à nossa mão, porque qualquer país deve ter a sua segurança alimentar garantida e, acima de tudo, a sua soberania alimentar. E o governo, nesse momento, tem estado junto aos agricultores a trabalhar para colocar o produto. Por exemplo, às sextas-feiras, nós carregamos com carinhas de banana para o mercado de Boboforo para poder ser vendida de manhã de sábado a um preço mais acessível. Esse processo está a ser feito já há 3 semanas e também nas praias Luxinga, Gamboa e praias Melão e Pantufo. É uma medida que o Ministério viu de levar os produtos como banana, fruta-pão, matabala e outros para essas zonas que são zonas que têm uma população muito concentrada e que esses produtos lá têm dificuldade, essas pessoas têm dificuldade de adquirir. Sr. Ministro, a propósito, aproxima-se da quadra festiva 1º de junho, uma altura em que os pais encarregados de educação querem agradar os seus filhos, principalmente fazendo guloseimas, ou seja, doces, e um deles principalmente é o bolo. O governo consegue, ou se não, existe algum mecanismo já preparado para que no mercado esteja abastecido nesta altura com ovos? É assim, quando fala de governo, o governo consegue quando tem um tempo de planear e executar. Como nós sabemos, o próprio orçamento, o orçamento ainda não está disponível, ainda não foi votado. E então nós não estamos ainda no período da execução. Mas nós temos um programa de atividade que vai ajudar a mitigar essas situações todas. Inclusive, como é uma área que eu domino, que é a área da produção avícola, nós já tomamos medidas, tem medidas em curso que estão a ser desenvolvidas para poder, no futuro próximo, podermos colocar esse produto a preço acessível. Mas ainda assim, é de tomar em conta que a produção avícola não tem sido fácil. Mesmo ao nível
da Europa e outros países, o preço de ração subiu. O mercado está muito alto. Por quê? Por causa de 2 países potenciais produtores de cereais, que é a Rússia e a Ucrânia, que são 2 grandes produtores de cereais, que estão nesse conflito. Então, o preço dos cereais disparou no mercado e, consequentemente, também o preço da ração. E hoje em dia, a produção de ovos e mesmo frango de carne em São Tomé não está a ser fácil. Mas nós já incitamos contacto e junto a países aqui da costa, como por exemplo Camerão, que é um país que também é um celeiro agrícola, e estamos a preparar para poder importar produtos a partir de Camerão para poder abastecer o nosso mercado. Produtos como desde insumos agrícolas até ração animal. São políticas que nós adotamos para poder ajudar a colmatar essa situação. Referia há pouco, Sr. Ministro, sobre os produtores nacionais trabalharem mais na produção local, ou seja, referia há pouquinho a isenção, senão a falta de matabala, por exemplo, de banana, produtos que são de primeira necessidade, são locais e que certamente ajudam bastante na alimentação. Existe alguma política já em curso para essa produção? É o seguinte, a produção de matabala já há um tempo que tem sido a prioridade de sucessivos governos, mas na fase da implementação, cada um governo tem a sua política de implementação. Ao chegar no Ministério, dei conta que havia um programa que é o Bomo Chimia Panombiquacume. O Bomo Chimia Panombiquacume é um programa que começou, se não me falta a ideia, em 2021, depois de aparecer o Covid. Então, já se investiu muito, distribuiu-se muitas plantas, e se o programa tivesse tido algum impacto, nós estaríamos a colher agora. Infelizmente, não teve esse impacto que todos nós esperávamos. Mas nós estamos a aproveitar desse insucesso para melhorar esse serviço. Estamos a continuar na distribuição das plantas, mas a parte mais importante que estamos a fazer agora é o seguimento. Porque não basta só dar aos agricultores as plantas ou as mudas, mas sim nós estamos a fazer outra coisa, que é segui-los. E então é esse o processo que nós estamos a fazer agora, e estamos agora a terminar o período da chuva, que é o período próprio para a plantação. Vamos entrar no período da gravana, então essas culturas não vão ser mais estimuladas para poder plantar. Vamos passar agora para a fase das outras culturas, como cultura hortícola, que também tem sido um produto que está com muita dificuldade na produção por causa do descontrole do clima. Além disto, acha que o número de parcelas, ou seja, a distribuição de parcelas para cultivo, tem sido suficiente? Bom, São Tomé e Príncipe não dispõe de muita terra arável, mas cabe a nós fazermos gestão do pouco espaço que temos. Isso é que o governo também tomou algumas medidas, que é de fiscalizar, uma fiscalização mais efetiva das pessoas que realmente estão a trabalhar a terra, e das pessoas que não estão a trabalhar nós vamos, ou seja, já começamos a retirar e a dar às pessoas que realmente querem a terra. Quer dizer que está em curso o processo de distribuição de terras? Não é bem distribuição, é de identificação das terras que não estão a ser cultivadas, seja ele de quem for. Por quê? Porque o que importa para nós é garantir a nossa soberania alimentar. E então nós temos que aproveitar cada metro quadrado de terra em São Tomé que seja arável para poder produzir, abastecer o mercado e que o povo consiga comprar um produto a preço do seu bolso. E então nós começamos esse processo, inclusive hoje ainda na comunidade de Milagrosa, fizemos entrega de alguns títulos para um grupo de jovens e já temos também, a partir da próxima semana, vamos continuar com esse trabalho e acreditamos que assim nós estaremos a dar a oportunidade às pessoas de terem uma parcela de terra e de também poder participar no processo de desenvolvimento socioeconômico do país. Algumas pessoas podem interpretar porque, por exemplo, nós ao retirarmos a terra, que seria perseguição. Não é perseguição, é a justiça, e uma das coisas que nós em São Tomé temos que fazer é resgatar a autoridade do Estado, porque o que está a conduzir o país para o abismo é a falta da autoridade do Estado, porque
porque o Estado, durante muito tempo, não tem desempenhado o seu verdadeiro papel, que é orientar o seu cidadão para ter ou para pautar as boas práticas da cidadania participativa, que é cada um trabalhar para poder viver do seu trabalho, onde um grupo de pessoas trabalham, outros furtam e ninguém é sancionado por A propósito, tem havido muito furto nas parcelas? Sim, esses furtos também têm sido, é um cancro que nós já temos estado a trabalhar, não é o meu ministério, mas o Ministério da Justiça, em colaboração com o Ministério da Defesa e Ordem Interna, estão a trabalhar para encontrar uma forma para estancar isso, mas o Ministério da Agricultura também tem uma outra parte, que é nós, através de um projeto, estamos a construir aquilo que nós podemos chamar postos de controle. Esses postos de controle são para controlar... São postos implementados nas próprias localidades? Não, a saída das localidades. Nas estradas principais, a saída das localidades tem ali posto de controle. Aquilo também vai ajudar a controlar tanto o abate de árvores de forma indiscriminada, como também furto nas parcelas. Mas isto será com que tipo de pessoas? De policiais, dos próprios moradores? Quem é que estará integrado? Nós, o Ministério da Agricultura, através da Direção das Florestas, com o financiamento do projeto que está a trabalhar conosco, construímos o posto de controle e nós entregamos para a polícia e as Forças Armadas fazerem a gestão disso. É assim que temos estado a trabalhar. Senhor Ministro, ainda hoje foi aprovado na Assembleia Nacional a implementação, ou seja, a aplicação do IVA. Isso já a partir do dia 1 de junho vai entrar em vigor. Entretanto, nós temos assistido à escassez de produtos no mercado. Que paralelo é que consegue fazer destes dois processos? Bom, o IVA é um imposto desconhecido por muitos santomenses. Então é uma questão que eu queria deixar para as pessoas que têm melhor conhecimento poder falar com mais propriedade disso, para eu não incorrer-me no erro, em vez de informar, passar a desinformar pessoas. Mas naquilo que toca a agricultura, dentro daquilo que são, ou seja, dentro daquilo que é o conhecimento que eu tenho, estarei aqui para dar a minha contribuição e também, como Ministro da Agricultura, impulsionar uma nova política para poder dinamizar a nossa agricultura e trazer melhoria para a vida dos agricultores, os pescadores, os criadores e, consequentemente, também para a nossa economia, porque a agricultura, a pesca e a pecuária são áreas que alavanca. Existem garantias a nível da pecuária? Existe porque nós temos o Centro de Suinicultura na zona de Nova Olinda, perto de Aguaizé. É um centro que começou com os taianeses, já teve uma grande evolução. E ao chegar, assim que nós assumimos o governo, eu, numa das visitas que fiz àquele centro, eu dei conta que era um centro que já tinha mais de 500 cabeças, 600 cabeças de efetivos de porco. E quando eu cheguei lá, eu encontrei cerca de 30 e tal. Há 5 meses atrás, eu vi 30 e tal. Mas agora nós já estamos com 260 efetivos. Então, o que é que se passa? Em São Tomé e Príncipe, eu quero aqui garantir que o país tem pernas para andar. O que o país precisa é de uma liderança forte, que dê exemplos e que, acima de tudo, motive as outras pessoas para pautarem pelo caminho do trabalho. Porque se nós trabalhamos, nós acreditamos, nós investimos, é claro que vamos colher. E esse governo, o governo liderado por Dr. Patrício Trovoada, por ser um líder incansável, que tem estado a trabalhar noite e dia, porque nós fazemos programa de atividade do governo, o governo reunimos até alta hora da noite, estamos a trabalhar, porque nós estamos preocupados em resolver a situação do povo. E então os ministros não têm sossego, é só trabalhar. E então, com essa política e o desempenho que o governo tem levado, nós vamos conhecer dias melhores, tanto ele no ramo da pecuária, como também no ramo das pescas, que também são 2 indicativos para alavancar a nossa economia. Precisamos fazer o quê? Investimentos assertivos, aproveitar os recursos que nós temos estado a receber dos nossos parceiros para investir nas pessoas que trabalham nisso, investir nos agricultores, investir nos criadores, investir nos pescadores. Tem havido estes investimentos? Agora já existe. Por quê? Porque, ao nível do Ministério da Agricultura, eu tenho sentado com os nossos parceiros. Por exemplo, nós temos o projeto Compran,
financiado pelo FIDA, que tem a linha de crédito para os agricultores, para as associações e para as cooperativas. Os agricultores estavam a dar cerca de 1.000 euros, as cooperativas tinham uma linha de 200 e tal mil euros e as associações um pouco menos. E eu disse para eles, não, um agricultor 1.000 euros não consegue tirá-lo do lugar onde ele está. 1.000 euros não dá para investir, 1.000 euros não cria galinha, 1.000 euros não cria porco, 1.000 euros não investe. Então nós decidimos fazer o quê? Voltar a sentar à mesa para discutir a melhor modalidade que esse projeto possa servir às pessoas que realmente precisam. E então vai chegar no mês de junho a missão do meio percurso do FIDA. Vamos sentar, nós já preparamos um programa, o Ministério da Agricultura, a minha equipa de trabalho, preparamos um programa daquilo que são as linhas que o governo quer que o projeto o Compran coloca à disposição das pessoas que mais necessitam. Nesse caso, os agricultores, os pescadores e não só. Para nós é prioridade investir nessa gente porque é lá onde está a riqueza do país. E onde está a alimentação, consequentemente. Sim. Ao nível de pesca também, nós temos um programa bom. Temos o acordo com a União Europeia que vai terminar no próximo ano. Este acordo é um acordo que havia sido feito com o anterior governo? Sim, vai terminar no próximo ano. Nós temos, para o Fundo de Desenvolvimento de Pesca, um valor não está disponível porque o anterior governo não conseguiu justificar as despesas que foram feitas e cada vez que eles dão dinheiro nós temos que justificar como é que nós usamos o dinheiro. E então nós trabalhamos, juntamos as informações necessárias, já mandamos e sentamos também com uma missão que esteve cá para discutirmos as novas matrizes e então com o valor que nós temos para receber nós vamos investir na compra de motores, de materiais de pesca que realmente os pescadores precisam, porque são os pescadores que vão nos dizer o que é que eles precisam e nós vamos comprar. E tem havido um trabalho prévio também com estas pessoas identificadas para melhor desenvolvimento deste projeto? Sim, porque assim, ao chegar no Ministério da Agricultura, independentemente dos 3 assessores que são colocados à minha disposição, eu convidei alguns conselheiros, mas todos eles pré-bono, pessoas que eu não pago, o Ministério não paga. Sim. E eles, quem são eles? Eu tenho um conselheiro para a área das pescas, que é um pescador, um conselheiro para a área agrícola, que é um agricultor, um conselheiro madeireiro carvoeiro, um conselheiro vianteiro. Então são essas pessoas que estão lá no meio rural, que realmente conhecem as dificuldades e que vão ao Ministério levar mais informações para eu, junto com a minha equipa de trabalho, podermos trabalhar para levarmos a melhoria de vida do povo são-tomense na área que é a agricultura, a pesca e desenvolvimento rural. Sim. Sr. Ministro, muito obrigada por estar em direto neste, seja por ter estado em direto neste telejornal para esta pequena entrevista. Obrigada, boa noite. Ok, muito obrigado. Ponto final neste telejornal. Nós voltamos amanhã. Boa noite. Até lá.